Então tá. Então, ó, enquanto a luz de incidência lateral, a dividida, ela divide um rosto mesmo, né? Divide um rosto certinho. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Ela divide o rosto, um lado iluminado, o outro nas sombras, né? Nós temos a luz curva, que ela vem um pouquinho de cima, tá bom? E cria uma pequena sombrinha debaixo do nariz. Peraí, tô difícil para acertar aqui. Ela cria uma pequena sombrinha aqui debaixo do nariz, tá? Pequena sombrinha. Agora nós vamos falar da luz de Rembrandt, tá? Vocês já ouviram falar nisso? Luz Rembrandt? Nunca. Não. Nunca, né? Vocês nunca vão esquecer agora, tá bom? E quando vocês forem para exposições de arte, principalmente quando vocês forem ver quadros do período do Renascimento e do Barroco, vocês vão reconhecer elas em diversos lugares, tá bom? Por quê? Tá? A luz Rembrandt, ela é derivada da técnica de um pintor também chamado Rembrandt, que ele utilizava para os seus quadros a técnica de criar uma iluminação lateral, né? Que a sombra projetada do nariz, ela era maior do que a curva, né? Obviamente que na época ele não falava em luz curva, né? Mas ele projetava uma sombra que forma... Vocês estão vendo um triângulo aqui no meu rosto? Tô sim. Estão vendo esse triângulo aqui no meu rosto? Então, esse triângulo ele é justamente chamado de triângulo de Rembrandt. Por quê? Porque a sombra do meu nariz, ó, é uma sombra extensa que chega até a minha bochecha, ó. A sombra ela chega até a minha bochecha, formando esse triângulo, tá? Esse triângulo ele é formado e ele é chamado de triângulo de Rembrandt. Gente, essa é uma das iluminações mais utilizadas no cinema, mais utilizadas em qualquer mídia que vocês imaginarem, justamente porque ela é muito bonita, ela é ao mesmo tempo dramática, ao mesmo tempo ela mostra as belezas do modelo, né? E fora que ela fica muito característica por causa desse triângulo, né? Então, deixa eu espelhar a tela aqui para começar a passar os exemplos para vocês. Pronto, tá aqui. Então, ó, vou até ler o que eu coloquei aqui para vocês. A iluminação Rembrandt é assim chamada em função do pintor por ter utilizado esse padrão de luz em suas pinturas. Ela é identificada pelo triângulo de luz no rosto. Ao contrário da iluminação curva, onde a sombra do nariz e a da bochecha não se tocam, na iluminação Rembrandt elas se encontram, tá? Elas se encontram e formam esse triângulozinho, tá? O que cria esse pequeno triângulo de luz fixo no centro da face. Eu coloquei centro, tá? Mas não necessariamente é no centro, tá bom? É na lateral aqui. Então, ó, aqui nós temos alguns exemplos de como era a questão da iluminação Rembrandt na arte, né? Do próprio Rembrandt, como ele pintava. Então, vocês percebem que existe um triângulo aqui no rosto e que a sombra do nariz, ó, ela encosta na bochecha, né? Diferente da luz curva, que ela ficava uma pequena sombrinha aqui no nariz, já nesse caso a sombra ela desce até as bochechas, formando esse triângulo, certo? Aqui nós temos o Keanu Reeves, um exemplo clássico de triângulo de Rembrandt. Mais exemplos utilizados. Nossa, me fugiu o nome dessa atriz agora, a Scarlett Johansson. Aqui nós temos a Scarlett Johansson também, né? Num ensaio utilizado. Aqui também. E é isso, gente. Então, deixa eu só voltar aqui para a gente falar de novo alguns conceitos. Para ficar bem fixo na mente de vocês. Essa aula, obviamente, era para a gente passar em estudo, né? Para vocês
terem o contato, o manuseio com o equipamento de iluminação, mas no momento é o que eu estou conseguindo passar para vocês, é com as minhas luminárias improvisadas aqui. Então, ó, vamos recapitular aqui. Esse tipo de iluminação que vem, a incidência da luz, ela é frontal ou lateral? Frontal. Frontal, né? Certo. Essa técnica de iluminação com incidência frontal, que deixa essa sombra característica aqui debaixo do meu nariz, ela é qual? Borboleta. Borboleta, muito bom. Aí agora, se eu sair, tiro o refletor aqui da frente e coloco a incidência da luz vindo pelo lado, essa incidência ela é o quê? Lateral. Lateral dividida. Dividida. Isso, ela é lateral e uma das técnicas que utiliza a incidência da luz lateral é a dividida, né? Que deixa um lado do rosto iluminado, enquanto deixa o outro lado nas sombras, né? Mas nós temos outros tipos de técnicas de iluminação que utilizam a incidência da luz lateral, né? Então, se eu pegar aqui e fizer uma iluminação vindo de cima e a minha sombra aqui ficou bem grandinha do nariz vindo até a bochecha, eu tenho o quê? Aqui é uma curva ou um triângulo de Rembrandt? Triângulo de Rembrandt. Triângulo de Rembrandt. Triângulo de Rembrandt, né? Porque vocês já veem o triângulo aqui no meu rosto, né? A luz curva, ela seria uma luz que a sombra no meu nariz ficaria menor, a sombra não encosta na bochecha, Mais né? suave. Diferentemente do triângulo de Rembrandt, que a sombra ela já vem aqui até a bochecha. Certo? Certo. Isso está bem fixo na mente de vocês? Bem fixo. Sim. Sim. Ai, que bom, gente. Então, vamos tocar o barco aqui e continuar. Então, gente, ó, agora, tá? Eu vou passar para vocês a luz de recorte e contraluz, tá? Enquanto o frontal vem da frente, lateral vem do lado, a luz de recorte, ela vai vir, peraí, ela vai vir de trás, tá, gente? De trás, tá? Nossa, aqui tá péssimo para vocês enxergarem, né? Ela vem de trás, ó, deixa eu... Não é da frente, ela vem de trás. E isso daqui não é um tipo de iluminação, tá bom? Ela sim é feita para criar efeitos, tá? Na nossa fotografia. Que tipo de efeitos que nós podemos criar, tá? O primeiro ponto, onde a luz de recorte ela é muito utilizada, tá? Como o próprio nome diz, luz de recorte, ou seja, para recortar. E aí eu uso essa expressão para dois sentidos. Tanto recortar, você criar uma distância do seu... Deixa eu pôr meu óculos agora. Você faz esse recorte tanto do objeto com o fundo, né? Você vai criar um volume para essa pessoa se destacar do fundo, né? Por exemplo, eu estou aqui. Vocês estão vendo uma imagem que ela é 2D, né? Vocês não conseguem ter a dimensão 3D. Só que a partir do momento que eu dou um brilho na minha cabeça aqui, por exemplo, eu sou destacado do fundo, né? Conseguem perceber isso? Ó, se eu tiro, tá? Eu estou unificado aqui com o fundo. Se eu coloco um contraluz, vou colocar ele mais lateral aqui. Se eu coloco um contraluz, eu já me destaco do fundo. Não destaco? Sim. Sim, né? Outro exemplo para que nós podemos chamar de luz de recorte, o próprio nome já diz, é para nós fazermos recortes na pós-produção, na manipulação de imagem, tá bom? Nós podemos recortar a pessoa do fundo, assim como eu disse na questão estética, né? Eu estou me destacando do fundo, né? Ao mesmo tempo, eu posso utilizar essa expressão recorte para manipulação digital, né? Que eu recorto o meu modelo e insiro ele no fundo que eu achar mais conveniente, tá bom? Vocês lembram, numa das primeiras aulas que eu mostrei um exemplo para vocês que nós tínhamos um nadador, eu não sei se era o Michael Phelps, mas que eu coloquei uma foto do making of, né?
que era só o Michael Phelps num estúdio branco, né? E aí a montagem... Ele tava com o pé em cima de um caixote? Isso, Um essa caixote. mesmo. Ah. Eu não sei se vocês lembram o tanto de luzes que tinha de recorte. Até no intervalo eu vou pegar essa imagem e coloco de novo aqui para vocês. O tanto de recorte, de iluminação de recorte que tinha naquela foto. Era recorte nos braços, era recorte na cabeça, era recorte na mão, na perna, justamente para nós termos essa possibilidade de recorte, né? Certo? Então, ó, a luz de recorte, ela não é basicamente uma iluminação, tá? Ela não foi feita para iluminar, né? Tanto é que se eu desligar aqui minha tela e colocar só a luz de recorte aqui no fundo, vocês não continuam vendo nada, né? Só vem a minha silhueta, né? Uhum. Tá? Ela não é uma iluminação, tá? Ela é só para criar um efeito na minha imagem, né? E percebam até que eu estou utilizando uma lâmpada de outra temperatura de cor, fica um efeito interessante, né? A luz amarelada junto com o brilho do meu cabelo azul, né? Dá uma diferença na imagem. Então, ó, deixa eu agora espelhar a tela aqui para vocês. E aí, ó, percebam como a utilização da luz de 45 graus aqui, no caso, a gente está com uma luzinha curva, né? Sombra pequenininha, não toca a bochecha, junto com uma luz de recorte, produz um efeito harmonioso, né? É uma combinação agradável, né? Porque nós temos a modelo sendo bem iluminada, ao mesmo tempo que o seu cabelo ganha destaque, né? Então, é uma combinação poderosa, poderosíssima para se utilizar, né? Sempre essa luz de recorte, principalmente em cabelos femininos, né? E aí, gente, agora a gente entra para algumas luzes mais simples, tá? A primeira que eu tenho como exemplo é a luz zenital. O que é zenital, gente? Vem de cima para baixo, tá bom? Então, ó, eu até coloquei aqui para vocês. Essa luz está presente no nosso cotidiano e podemos ilustrá-las pelas lâmpadas de nossas casas e pela luz do sol. Professor, Oi? uma perguntinha. A Diga. luz de recorte e contraluz seria a mesma coisa? Mesma coisa, tá bom? Ok. É porque são duas formas de falar, tá? Por exemplo... Tá bom. Ai, deixa eu só apagar aqui essa e acende essa outra. Então, é duas formas de falar. Se você for num estúdio de TV ou mesmo estúdio de fotografia, vão ter pessoas falando luz de recorte ou falando assim, coloca um contra ali no cabelo da modelo. Então, quando a gente fala assim, coloca um contra, você está falando, é um contraluz, né? Entendi. Entendeu? Sim, obrigado, professor. Então, eu coloquei os dois ali para ficar no mundo profissional. Se um dia vocês escutarem essas duas expressões, é a mesma coisa, tá bom? Então, ó, só, peraí. Vamos continuar aqui. Então, ó, luz zenital. A luz zenital é uma iluminação localizada de cima para baixo. E quando muito concentrada, pode gerar sombras em excesso. Por exemplo, ó, percebam como... Deixa eu acender outra aqui para vocês verem as sombras mesmo. Percebam como tá bem sombreado aqui o meu pescoço? Tá? O mesmo exemplo da modelo, tá? É uma iluminação bastante dramática. Esse tipo de iluminação, gente, ele é mais comum em teatro, tá bom? Musical. Raramente você vai estar utilizando ele na publicidade, porque ele é uma luz um tanto quanto agressiva, né? Então, não há por que nós queremos passar... Se eu quero vender um produto, eu fazer ele de forma agressiva para o meu consumidor, né? Então, ele não é muito explorado, mas é importante vocês saberem, tá? Esse conceito. Se alguém disser luz zenital, nós sabemos que essa luz vem de cima. E outro, por que eu estou passando a luz zenital? Porque nada impede de eu fazer uma luz zenital, né? Eu faço uma luz zenital de cima para baixo, mas eu preencho com outra luz, e sei lá, eu não sei qual a intenção que eu quero passar, mas nada impede, tá bom? De eu utilizar duas luzes específicas. Porém, essa luz zenital, ela é mais comum em teatro, tá bom?
justamente por ser muito dramática e um tanto quanto agressiva. Já a luz negativa, tá? Ela vai ser ao contrário, ela vem de cima para baixo, de baixo para cima, perdão. Ó, de baixo para cima. É aquela famosa luz de filme de terror. Deixa eu pegar Psicopata aqui. americano. Ó, luz de filme de terror, tá? Essa é uma luz zenital, tá bom? Obviamente que aqui o exemplo da modelo, essa luz zenital está muito mais harmoniosa, mais agradável, né? Ela está totalmente iluminada, enquanto eu aqui estou totalmente agressivo, estou parecendo uma cabeça que flutua num fundo preto, né? Mas é uma luz também muito agressiva, assim, tá? Ela proporciona uma sensação sinistra à nossa fotografia. Então, assim, também ela não é muito utilizada na publicidade, justamente porque ela traz sensações negativas à imagem, né? Porém, é importante quando vocês escutarem esse termo, luz negativa, ela pode vir de baixo para cima. Por que que é importante vocês saberem? Porque ela pode ser utilizada principalmente, às vezes, para produtos, tá? Quero passar uma grandiosidade de um produto, eu coloco uma luz negativa por baixo e vou complementando o resto da imagem com outras luzes, sejam elas laterais, sejam elas zenitais, tá bom? Mas a luz negativa, vocês têm que saber que vem de baixo para cima. Aí, gente, ó, aí nós entramos aqui na questão, também é uma técnica, tá bom? Mas ela não é especificamente uma técnica de iluminação, porque a iluminação nós já vamos ter escolhido. Ah, vai ser a luz dividida, vai ser a luz de Rembrandt, vai ser a luz curva, vai ser a luz frontal. Aqui é uma questão de como posicionar o seu modelo, tá bom? Então, o primeiro que eu vou falar é a luz de retrato ampla. Tá? Eu vou interromper aqui o espelhamento de tela para poder mostrar melhor para vocês. Então, ó, a iluminação ampla, o que que ela consiste, tá bom? Ela consiste no posicionamento da modelo em relação à luz e em relação ao que a como eu vou fotografar. Então, por que é ampla, tá bom? Porque eu vou deixar a maior parte da luz, deixa eu tirar meu óculos aqui, o lado que vai estar com mais luz ganhando mais presença na imagem, tá? Nossa, cara, tá muito estourada essa imagem. Deixa eu tentar diminuir. Então, ó, o que que eu vou fazer? O lado com mais luz, eu vou deixar ele posicionado na fotografia, tá bom? O que que isso faz? Isso daqui acaba aumentando o meu rosto, né? Como o próprio nome diz, a luz é ampla. O meu rosto também vai ficar mais amplo, tá bom? Ela não é muito indicada para rostos redondos. No caso, eu, ó, minha cabeça é totalmente redondinha, se vocês forem ver. Assim, então, se eu coloco aqui do lado, parece até que eu estou engordando um pouco. Deixa eu tentar mudar a forma como eu estou posicionando aqui, vai ficar melhor. Então, ó, se eu coloco assim, parece até que eu estou mais gordinho do que eu realmente sou, ó, em comparação. Se eu ficar de frente, aqui esse meu rosto ele fica muito mais largo, fica muito mais amplo. Por quê? Porque a face minha que está virada para a câmera, ela está com mais luz do que a face que tem sombra, né? Então, eu vou ler aqui para vocês. A iluminação ampla, ou broad, é considerada mais um estilo de iluminação. Nos referimos ao estilo quando posicionamos um lado mais amplo sob a luz, com maior área de iluminação no rosto. Consequentemente, o lado sombreado parece menor. Então, ó, de fato, ó, parece menor do que aqui, né? Mas eles são tamanhos iguais, né? Só que a forma como eu posiciono faz com que esse lado pareça menor. Então, esse tipo de iluminação faz com que o rosto de uma pessoa pareça mais amplo, né? Pode ser válida para um rosto muito magro, mas não é indicada para alguém com o rosto redondo. No meu caso, tá? No meu caso é um rosto redondo, então parece que ele ficou gigante aqui em comparação. Já nós vamos ter a iluminação curta, tá? Que ela vai ser totalmente o contrário, tá bom? Eu vou deixar o lado mais sombreado. Meu Deus, essa webcam aqui, ela ajusta tudo. O lado mais sombreado... Peraí, deixa eu posicionar aqui. Aqui eu vou ter que virar para mim mesmo.
eu vou deixar o lado mais sombreado maior na imagem, tá? Deixa eu trazer daqui. Isso aqui fica melhor. O lado mais sombreado, o lado com mais luz, ele vai ficar menor do que o sombreado. O sombreado ele está maior na foto. Conseguem perceber que aparentemente parece que afinou um pouco o meu rosto? Não parece que a minha cara tá tão redonda assim? Parece que eu dei uma afinadinha. Ó, vou trazer aqui o exemplo de novo. Muda aqui a luz. Então, deixa esse lado na sombra. E aqui, se eu pego aqui, parece que o meu rosto deu uma leve afinada, tá bom? É que a minha webcam não está ajudando muito, tá, gente? Ela tá toda hora fazendo a autoexposição. Mas vocês estão conseguindo perceber a diferença entre ampla e curta? Professor, eu fiquei com um pouco de dúvida com relação à luz ampla e à luz dividida. Tá. Então, ó, a luz dividida é uma luz com incidência lateral, que a luz ela vai dividir realmente o meu rosto, sendo um lado iluminado e o outro nas sombras, tá? A luz ampla, tá? Ela não é uma técnica de iluminação como é o caso da dividida, tá? É mais um estilo de iluminação, né? Por quê? Porque é um estilo que eu posso posicionar o modelo, né? Eu posso virar e falar assim, ó, vamos fazer um retrato mais amplo. O que eu vou fazer? O lado onde estiver iluminado, tá? Que pode ser uma iluminação dividida, ou pode ser uma luz Rembrandt, ou pode ser uma luz curva, tá? Dependendo como você quer. Eu vou deixar o lado com maior incidência de luz, ó, por exemplo, esse lado aqui, ele está mais posicionado para a luz, e eu vou deixar que esse lado na fotografia seja maior, tá? Esse é o amplo. Agora, se eu faço o contrário, eu deixo o lado mais sombreado posicionado para a câmera, o lado de maior, a parte do rosto que mais aparece na imagem é a parte onde tem a incidência de sombra, aí estamos falando de um estilo de iluminação curta, tá? Tá, Mas não, entendi. Agora ficou mais claro. agora ficou mais claro? Mas Sim, agora entendi. não é uma técnica de iluminação. A técnica nós já definimos antes, ó. No caso aqui, eu estou utilizando um triângulo de Rembrandt, tá? Tem um triângulo aqui no meu rosto. Então, aí aqui eu tenho um triângulo de Rembrandt, só que eu vou fazer o estilo de iluminação curta. Então, eu vou deixar o lado com luz menor do que o lado sombreado na imagem. Eu vou pedir para o modelo posicionar o rosto assim, e ele serve um pouco para afinar, tá? Ele afina o rosto, ele é mais escultural. Por quê? Porque eu estou deixando bastante sombras. E as sombras criam volumes, tá? Eles criam desenhos, criam marcas no meu rosto. Ou seja, eles vão esculpindo o meu rosto e vão afinando ele. Enquanto se eu tenho aqui o estilo de iluminação ampla, percebam que as sombras não existem, porque as sombras estão todas escondidas nesse lado onde eu não estou mostrando muito na imagem, tá? Então não existe nenhum desenho de sombras no meu rosto. Ele não é escultural. Pelo contrário, ele deixa meu rosto maior até. Por quê? Porque tudo está sendo iluminado, enquanto no estilo de iluminação curta, eu estou escondendo algumas partes, né? Eu escondo algumas partes, consequentemente, o meu rosto fica com uma impressão de ser menor. Tranquilo? Tranquilo. Tirou a dúvida mesmo? De verdade? Ficou... Sim, de verdade. Não, agora ficou mais claro para mim. Obrigada. Maravilha. É meio complicado de entender isso aqui um pouquinho, viu? Principalmente a distância, assim. Ainda mais Então. com eu dançando aqui com as luzes, né? Tentando posicionar sozinho. Mas que bom que compreendeu. Não, Beleza, deu tudo gente. certo. Então, ó, passamos de iluminação, estilos de iluminação ampla e curta. Aí agora eu vou espelhar aqui a tela e nós vamos falar de low key e high key, tá, gente? Esses modelos eu não vou conseguir. O low key eu até consigo mostrar aqui para vocês, mas o high key vai ser muito difícil, tá bom? Por quê? Ó, o high key é o nome de estilo dado
para fotos principalmente por tons claros. Então, o que o fotógrafo ele pode fazer? Ele pode propositalmente fazer uma foto super exposta, tá? Ele pode fazer a foto num fundo branco super exposta, justamente para ficar esse aspecto aqui do branco sobressaindo, né? O próprio nome já diz high key, quer dizer tons altos, tá? Então, ó, percebam que os tons altos da imagem, ou seja, as altas luzes, eles sobressaem aqui nessa imagem, né? Já o low key, ele é o contrário, ele é o nome de estilo dado para fotos formadas principalmente por tons escuros. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, eu consigo fazer um low key, né? Na minha imagem. Deixa eu diminuir a luz aqui. Isso seria um low key, tá? Porque, ó, tons escuros na minha imagem inteira, só eu estou sendo iluminado, né? Lembra quando eu falei que a incidência de luz lateral era bacana para nu artístico? Aqui nós não temos um exemplo de nu, tá? Mas são fotos com lingerie. Automaticamente, para algumas pessoas, pode ativar a percepção da sensualidade, né? Então, justamente porque as sombras, elas escondem, elas criam um mistério, elas deixam para as pessoas, para a pessoa que está vendo a imagem, trazer a interpretação dela, tá bom? O low key, ele é bom por isso, tá? Porque ele vai aguçar essa questão. O fotógrafo entrega um pouco da imagem e a pessoa, com as suas impressões, as suas percepções, traz o resto, tá bom? Então, high key, ou seja, o tom alto, né? É quando nós estamos dizendo de tons claros. Então, uma foto podendo ser um tanto quanto super exposta, tá? Ou ela vai lidar com muitos tons brancos. E já o low key é um nome dado ao estilo para fotos principalmente por tons escuros, tá? Low key, tom escuro, né? Então, nós vamos ter uma predominância de preto na imagem, né? Sombras, contraste, né? Outros exemplos de low key e high key, tá? Percebam aqui, ó, que até nesse low key nós temos a modelo sendo bem iluminada, né? E qual técnica de iluminação está sendo utilizada nessa foto aqui? Essa daqui, Triângulo de Rembrandt. Triângulo de Rembrandt, né? Que nós temos aqui, ó, o triângulozinho. Aí já nesse exemplo de high key, ó, nós não temos nenhuma superexposição, né? O fundo ele tá branco, nós conseguimos perceber que a luminância dele é maior do que da roupa da modelo, né? Mas ainda não está tendo uma imagem super exposta a ponto de perder sinal de imagem, né? Está tudo bem trabalhadinho, mas ela trabalha com tons claros. E aí eu pergunto para vocês, qual técnica de iluminação essa foto está sendo utilizada? Olhem no rosto. Vocês têm que trabalhar o olho de vocês para sempre caçar da onde a luz está vindo e aonde a sombra está incidindo, tá? Eu vou aumentar aqui a imagem para vocês. A borboleta? Borboleta, né? A gente tem a sombrinha também é a borboleta? Aqui. É a borboleta. Ela tá bem delicada aqui, né? A sombra, ó, lembra que eu falei? Você pode utilizar tanto luz dura ou luz suave, dependendo de qual a intenção que você quer ter, né? Mas, ó, percebam como é a luz borboleta que está sendo utilizada. É uma sombra bem de levinha que tem aqui. Outro indício, ó, é o próprio óculos da modelo. Vem como existe um sombreamento bem suave aqui também? Aí aqui, por último exemplo, nós temos o low key também, né? O low key, e aí eu pergunto para vocês, é um low key, mas qual técnica de iluminação está sendo utilizada aqui? Ó, lembrem que, ó... Dividida? Isso, ó, o rosto está dividido, ó. Um lado está com sombra, um lado está iluminado, o outro está totalmente nas sombras, né? Então é dividida. Então nós temos, ó, um triângulo de Rembrandt, nós temos borboleta e nós temos a dividida, sendo aqui a Rembrandt uma luz de incidência lateral,
Aqui a dividida também uma incidência de luz lateral, enquanto na borboleta nós temos uma incidência frontal, né? Mais exemplos também, tá? Qual técnica de iluminação nós temos aqui? Rembrandt. Rembrandt, né? Ó, aqui o triângulozinho, né? E aqui nós temos uma high key. Uma high key com uma iluminação curva, né? Que você vê que tá bem suavezinha a sombra. Ele ainda tá posicionando um pouco o rosto para cima, tá dificultando um pouco para perceber isso. Mas é uma iluminação curva aqui. E aí, gente, ó, agora o que a gente vai fazer? Já está encerrando o tempo aqui também. Vamos fazer um intervalo. Na volta, eu vou falar bem rapidinho, tá? Sobre luzes criativas que eu tenho aqui, mas é bem rápido, assim, é jogo de 5 minutos eu falo sobre esses assuntos, tá? E isso daqui eu coloquei como um extra mesmo no material. O importante era esses outros que eu passei. E nós vamos falar sobre as atividades que vocês vão fazer, tá bom? Eu passei aqui no começo, eu não sei se todo mundo escutou. Eu vou falar tudo de novo sobre como que vai ser essa composição da nota P1. Belezinha? Vamos fazer um intervalinho, então? Vamos sim. Então, ó, agora são 8h30, vai? A gente volta 8h45, pode ser? Beleza. Beleza? Aí só mais uma coisa, gente. Estão entendendo direitinho? Tá tranquilo aí para compreender? Sim, Tranquilo, Pro. Então, Sim. Então, aquelas questões do que não valem nota já pode responder ou... Pode responder, pode ir respondendo, Ok. tá bom? Tá bom. Olha que menina aplicada, hein? Então, belezinha, gente. Daqui 15 estamos de volta. Tá bom. Tchau, Bru. Vou interromper. Tchau. Tchau. Tchau, Biriras. Adiós.